Paz do Senhor. Hoje vamos continuar a reflexão na carta aos Gálatas. Hoje nós vamos ler o capítulo 4. Amém? Vou dividi-lo também em dois, porque ele é bem extenso, mas vamos fazer essa leitura e essa meditação para a honra e glória do Senhor. Amém? Leremos. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere-se do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutoria e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Então nós vemos aqui nessa primeira parte, do verso 1 ao 8, que nós, antes de nos tornarmos maiores, nós éramos como meninos, vivendo debaixo de tutorias de pessoas que estavam nos admoestando e nos mostrando como deveríamos fazer para servir a Cristo. A partir do momento que Jesus veio, ele tirou toda a tutoria e nos deu livre acesso ao Pai. Aqui no verso 6 diz assim: E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ou seja, que diz: papai, meu papaizinho. Então, hoje nós temos livre acesso ao Pai, com esse direito de chamá-lo de Pai, e de podermos elevar nossas petições, agradecimentos e orações diretamente ao Pai, em nome de Jesus Cristo e do Teu Espírito que vive e fica em nós. Aqui a partir do 9 diz assim: Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aí aqui Paulo está perguntando para ele como que agora, conhecendo a Deus, verdadeiramente a Deus, eles estavam querendo voltar novamente a servir a lei, a cumprir a lei, que servia de aio para levar a Cristo. Mas que agora Cristo estava em nosso meio, estava junto com eles na época, e muitos deles estavam deixando de seguir a Jesus e voltando a seguir a lei. Amém? No 10 diz: Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Aqui Paulo está dizendo, por que eles estavam guardando dias, meses, anos? Porque nós sabemos que na lei existia várias festas
E essas festas, elas serviam para nos mostrar Cristo através de todos aqueles rituais que eles faziam na época. E ali eles faziam em meses, anos, em tempos e tempos determinados por Deus. Mas o que estava difícil para eles compreender que a partir daquele momento já não era mais necessário de fazer aquelas coisas, porque já havia vindo aquele a quem todos aqueles rituais falava que viria, que era o Filho de Deus, o Cristo Jesus. E assim Paulo diz que ele já estava receando que o trabalho dele estava sendo em vão. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos querer servir a Deus com a nossa força carnal. Nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe por nós, que Ele nos conduza, para que nós não venhamos nos afastar do verdadeiro sentido de servir a Deus e deixar de perceber o que realmente Deus quer de cada um de nós. Amém? Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes de me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, o qual é logo a vossa bem-aventurança. Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancasseis os olhos e mos daria. Então Paulo aqui está declarando que em outro tempo aquele povo aceitaram o evangelho que ele estava pregando, mesmo ele estando muito doente, ele estando na fraqueza da carne. Eles aceitaram com alegria, a tal ponto de Paulo perceber que, se possível fosse, eles tirariam o próprio olho para dar a Paulo. Não sabemos se essa teoria vem dizer se ele estava com algum problema no olho mesmo, talvez pode ser, ou uma subjeção para algum outro problema que ele estava passando. Mas eles agiram com Paulo como se fosse um próprio anjo de Deus, o próprio Cristo ali no meio deles. No que diz assim: e logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancasses os olhos e mudaria. Foi o primeiro amor. Foi aquele momento em que eles estavam realmente aquebrantados. E ali eles sentiram tanto prazer de poder acolher Paulo e ouvir as suas mensagens, que eles tiveram misericórdia de Paulo, a tal ponto de desejar mesmo a dar a ele os seus próprios olhos. Amém? Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como ouvem, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. E
É bom ser zeloso, mas sempre do bem e não somente quando eu estou presente convosco. Aqui Paulo está demonstrando a eles, porque aquelas pessoas que ali estavam no meio deles, tentando levar eles novamente para a lei, eles estavam sendo falsos com eles, porque eles estavam sendo zelosos com eles apenas para que eles voltassem para a lei. E ali depois eles poderiam julgá-los quando eles viessem falar de Cristo e como o próprio Paulo disse, da liberdade que eles tinham em Cristo. Eles mesmos poderiam julgá-los, dizer para eles: como podeis, ter tanta liberdade que se circuncidaram também assim como nós. Nós sabemos que o ser humano, ele é de natureza mau. Então, por isso, nós devemos sempre ter muito cuidado, lembrar sempre das palavras de Paulo, de Jesus, de seus apóstolos, para que nós não venhamos nos afastar do Espírito de Deus, para que o Espírito Santo de Deus não venha afastar de nós, porque é uma verdadeira catástrofe quando isso acontece. Eles têm zelo por vós não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Então nós devemos ter muito cuidado, para que nós também não venhamos excluir aonde Deus está nos falando, a nossa congregação, onde nós estamos estudando com os irmãos, e nos deixar levar por falácia de outras pessoas que quer atrapalhar a nossa fé para com Deus. Bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de vós sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Então aqui nós vimos que Paulo estava bem chateado com a comunidade de Gálatas, a tal ponto de dizer que estava sentindo dor de parto. Ele desejava não estar falando com eles através de uma carta, mas ele desejava estar presente com eles. E para ver a perplexidade que Paulo estava sentindo com aquele povo, ele disse aqui, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava sentindo dores, como as dores de uma parturiente. Mas ele desejava estar com eles. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Paulo aqui está dizendo, se eu estivesse junto com vocês, nesse momento eu ia gritar com vocês, eu ia falar alto com vocês, para ver se vocês entendam, para que vocês voltem ao primeiro amor. Sai dessa. Não dê ouvido a lobos. Que nós ouvimos essa palavra e que essa palavra possa servir de conforto para os nossos corações nesse momento que nós estamos passando de pandemia, confinamento, todo mundo em casa, ninguém pode estar saindo. Que o Espírito Santo de Deus seja em nós e que nós possamos buscar sempre conforto em Deus através do Espírito Santo e buscando sempre viver Cristo e deixar o nosso ego, o nosso eu de lado. Amém? Prosseguiremos a partir do 21 em outro vídeo.
A paz, até a próxima.